Cristiane Câmara, eu sou nutricionista e estou aqui para conversar com você sobre saúde da mulher. E não tinha data mais especial do que essa para iniciar com os meus vídeos nas redes sociais, Dia Internacional da Mulher. Então eu quero aproveitar para parabenizar todas vocês pela força, pela coragem, pedir a Deus que as abençoe e que, acima de tudo, sejam muito amadas e muito respeitadas. E eu vim falar de um assunto hoje que eu acho que vai interessar muitas de vocês. Frequentemente aqui no consultório eu escuto isso, que é a dificuldade de controlar o peso. Eu fui até checar esse dado para falar direitinho aqui para vocês, um dado bem alarmante que no nosso país, mais de 54% das mulheres estão acima do peso. E a gente sabe que estar acima do peso, a gente chama às vezes de sobrepeso, é um fator de risco para chegar a uma obesidade. E a obesidade, ela traz uma série de complicações, uma série de outras doenças, hipertensão, doenças cardiovasculares, câncer e doenças que eu lido aqui, condições que eu lido aqui no consultório, que a obesidade também é fator de risco, que é a síndrome de ovário policístico e a endometriose, além, gente, da infertilidade, As mulheres obesas, elas têm 3 vezes mais chance de sofrer com a infertilidade do que as mulheres não obesas. E quando eu pergunto aqui no consultório para as minhas pacientes sobre como anda a alimentação, é muito comum vem toda aquela história: ai, Cris, eu tô muito estressada no trabalho, eu tenho muita coisa para fazer em casa, filhos demandam muita atenção, e é tanta coisa que a alimentação acaba ficando de qualquer jeito, acaba ficando em segundo, terceiro plano. Então, pensando nisso, nessa loucura de vida que nós todos estamos inseridos, eu também me enquadro nisso, Eu sou mãe de 2 filhos pequenos, trabalho em mais de um local, então é loucura, a correria. Então, pensando nisso, eu vim hoje dar 5 dicas de como facilitar a logística da alimentação, para que vocês possam priorizar um pouquinho mais essa parte da vida de vocês que é tão importante para manter a saúde, tá certo? E a primeira dica é a organização com as compras, porque se a gente não tem em casa, fica mais difícil ainda conseguir ter uma alimentação mais equilibrada. Então, tem muita gente que reclama disso: eu até queria comer uma fruta no lanche, eu até queria comer uma salada hoje no jantar, mas eu não fui comprar, tô sem nada em casa, vou pedir comida fora. Então, gente, é muito importante que a gente também, tem certas coisas que você tem que dar um passinho à frente, tem que priorizar, para fazer um esforcinho, digamos assim, na sua rotina, para ficar mais organizado. Então, tentar separar um dia, um horário, toda quarta-feira à noite, é um dia mais tranquilo, no sábado pela manhã mais tranquilo, eu vou ao mercado e vou comprar para a semana, faz a listinha. Quem já segue um plano alimentar é até mais tranquilo, porque já tem ali, o nutricionista já passou aquela lista de alimentos, e aí você tem em casa. É o primeiro passo, é tentar se organizar com o horário, o dia que for comprar, que tem que comprar os alimentos para você ter. A segunda dica é dar prioridade para uma alimentação mais caseira, em casa. Quem tem alguém que ajude a cozinhar, ótimo, orienta, você consegue utilizar ingredientes mais saudáveis, mais naturais. Quem quer se arriscar na cozinha, é uma ótima estratégia também, para você conseguir se alimentar melhor, pois quando a gente tende a comer mais fora, pedir de aplicativo, a tendência é que essa alimentação ela seja mais rica em caloria, em gordura, em açúcar. Por mais que a gente possa pedir algo mais saudável, mas a maioria das pessoas, quando vai pedir comida fora, tende a pedir algo que não seja tão equilibrado. Então, vamos deixar, os aplicativos, restaurante mais para o fim de semana, um dia do fim de semana, e vamos dar prioridade à alimentação na nossa casa. E falando nesses alimentos que são mais ricos, em calorias, em gordura e açúcar, a gente vai para a dica 3.
A dica 3 é tentar evitar ao máximo os alimentos ultraprocessados. Os alimentos ultraprocessados são aqueles que são, de forma geral, muito manipulados pela indústria, que eles perdem muito a característica de alimento original por tanta manipulação, por inclusão de muitos outros ingredientes que muitas vezes não são saudáveis, muitos aditivos, conservantes. São alimentos que tendem a ter mais açúcar, ter mais gordura, ter uma densidade calórica maior, né? São os famosos salgadinhos, biscoitos recheados, sorvetes muito cremosos, sanduíches ricos em molho, ricos em gordura, enfim, uma infinidade de alimentos que a indústria consegue manipular para tornar a palatabilidade deles mais interessante, mas nem sempre, né, são alimentos saudáveis, né? Na maioria das vezes não são alimentos indicados. E tentar priorizar os alimentos mais naturais, os alimentos, claro, processados, mas pouco processados. Nós já temos hoje uma infinidade de alimentos industrializados, mas que não são tão manipulados dessa forma negativa que eu falei, tá certo? A quarta dica é incluir na sua alimentação alimentos ricos em fibras alimentares. As fibras, gente, elas já são estudadas há muito tempo nesse contexto de controle de peso, né? Quem quer perder peso, e elas auxiliam nesse processo. Como, né? Como é que acontece isso? Quando a gente consome um alimento rico em fibra, como vegetais de forma geral, folhosos, cereais integrais, a gente tende a mastigar mais. Esse aumento da mastigação gera mais saliva e esse processo todo manda um recadinho lá para o nosso cérebro, dando um sinal de saciedade para o nosso organismo, que a gente não precisa continuar comendo tanto mais, certo? E tem gente que pode falar, eu consumo uma fruta, logo eu fico com fome, mas a gente tem que saber que nós podemos fazer associações de alimentos diferentes também. Um cereal integral associado com uma fruta, uma castanha, que também é um alimento rico em fibras, tá certo? E outra coisa interessante das fibras é que elas promovem no nosso intestino a proliferação, o crescimento de micro-organismos mais saudáveis, a famosa microbiota intestinal. E isso é interessante também para quem está querendo controlar o peso. Então, como incluir, né, mais fibras na alimentação? Comendo mais frutas, mais verduras, mais folhosos, mais cereais integrais, leguminosas, como o feijão, a lentilha, o grão de bico, tá certo? A quinta dica, ela parece simples, mas nem todo mundo consegue, que é ter uma rotina alimentar. Eu preciso me planejar para o meu dia, eu preciso... eu não estou dizendo aqui para vocês que todo dia, 7h30 da manhã, eu tenho que estar lá na mesa tomando café. Não é isso, mas a gente tem que buscar um padrão, nós temos que buscar uma rotina, pelo menos na maioria dos nossos dias. Isso facilita você ter uma alimentação mais equilibrada, você distribuir os alimentos, você ter contato com alimentos mais diversificados. O número de refeições também é importante. Não estou dizendo que todo mundo tem que fazer 6 refeições, todo mundo tem que fazer 7 refeições. Não, mas você precisa fazer um número que seja razoável para a oferta de energia e nutrientes que você precisa. Se eu faço só 3 refeições, é muito mais fácil eu condensar aquela energia, né, aquela caloria em uma refeição só, o que não ajuda no processo de controle de peso. Quanto mais eu consigo fracionar a minha alimentação, mais eu ajudo esse processo. Diminui a minha compulsão alimentar, aquela ansiedade. Você tomou um café da manhã e demorou muito para o almoço, aumenta a sua ansiedade, aumenta o apetite, claro, né? E aí a nossa tendência é querer comer mais, e querer comer mais de um alimento que sacie logo, que vão ser aqueles que têm, né, mais gordura, mais açúcar. Então, ter uma rotina, se organizar. Dias porque é mais corrido no trabalho, porque eu vou buscar os filhos na escola, esse dia é o meu de buscar. Tenta se organizar. Será que não dá para levar no carro uma alimentação mais prática? Será que não dá para levar no trabalho? Tá certo, gente? Então essas foram as 5 dicas para ajudar a mulherada aí no controle do peso. Tá certo? Um abraço!